Você está nos Sentimentos à Tona. Aqui cada história é um mergulho profundo na alma. Se inscreve, ativa o sino e deixa seu comentário. Porque sentir é o que nos torna humanos. E no final, é tudo sobre amor. Você pode dar tudo de si e ainda assim ser descartado. Fernando construiu uma vida com amor, com trabalho honesto, com entrega. Isabela dedicou sua juventude a um casamento que terminou com traição. Ambos foram deixados de lado quando mais precisavam. Mas o destino, esse roteirista imprevisível, cruzou seus caminhos na pior fase de cada um. E o que começou como um favor, virou um lar. Prepare-se para uma história de queda, reencontro e renascimento. Porque quando o amor é plantado em terra ferida, ele floresce com mais força. Fernando era o tipo de homem que muita gente duvida que ainda exista. Trabalhador, gentil, daqueles que se levantam cedo não só por obrigação, mas por amor ao que constroem. Amava sua esposa com uma intensidade quase inocente. Preparou uma vida simples, sem luxo, mas com dignidade, teto firme, comida na mesa e respeito em cada gesto. Não tinha vergonha de dizer "eu te amo", nem de cuidar da pequena Clara com as próprias mãos. Clara, curiosa e cheia de luz, era o reflexo do seu sorriso. E mesmo com as dificuldades do dia a dia, o lar tinha cheiro de café fresco e som de risadas no fim da tarde. Mas a verdade é que Fernando carregava o casamento nas costas. A esposa era distante, impaciente, nunca teve o dom da casa ou o afeto leve de quem sabe cuidar. Aos poucos, as rachaduras foram aparecendo. Primeiro nas paredes, depois no coração dele. Quando ela o traiu e foi embora com outro homem, rico, perigoso, sedutor, Fernando não reagiu com gritos. Ele apenas quebrou por dentro. Clara ainda era um bebê, e mesmo assim, a mãe não olhou para trás. Foi nesse dia que a alma dele começou a desbotar. Não por orgulho ferido, mas por amor desperdiçado. E ali começava a transformação silenciosa de um homem que já foi sol. Depois que a esposa foi embora, o tempo simplesmente perdeu o ritmo na vida de Fernando. Os dias se arrastavam dentro daquela casa que antes respirava vida. Ele parou de cuidar de si. A barba cresceu, os cabelos embolaram, as roupas perderam o cheiro de sabão. A casa virou um reflexo da dor, suja, silenciosa, cheia de lembranças espalhadas por todos os cantos. E o pior, ele começou a achar que merecia aquele abandono. Clara crescia, mas Fernando mal conseguia se manter de pé emocionalmente. Cada tentativa de brincar, de cuidar, era um peso que o passado jogava sobre seus ombros. Ele a amava com tudo o que tinha, mas não tinha mais forças para oferecer o que ela merecia. Decidiu deixá-la com os pais, seu Antero e Dona Estela, que ainda podiam oferecer estrutura. Foi a decisão mais dolorosa que já tomou. Mas ele acreditava que era a única forma de protegê-la de si mesmo. Com o tempo, até a família foi se afastando. Ninguém sabia como ajudá-lo, e ele não sabia como pedir ajuda. Os vizinhos evitavam contato, os amigos se calaram. Ele era agora o homem da casa abandonada. E o jardim, que antes tinha flores, virou um tapete seco de folhas mortas. A única coisa que ainda pulsava era a saudade. Da filha, da esperança e de quem ele costumava ser. Enquanto todos pensavam que Fernando havia se perdido para sempre, havia algo que ninguém sabia. Antes da queda, ele tinha investido parte das economias em ações ligadas ao petróleo, meio que por impulso, num daqueles momentos em que o futuro parecia promissor. E por ironia do destino, aquele investimento cresceu, e muito. Sem fazer alarde, o homem quebrado agora era um homem rico, mas ninguém sabia disso. Mesmo com o dinheiro na conta, ele não mudou seu estilo de vida. Continuava vivendo na casa abandonada, com roupas velhas e aparência negligenciada, porque a ferida não era financeira, era emocional. A riqueza não comprava o que ele realmente queria. Voltar a amar, se reencontrar, ter Clara nos braços sem culpa.
O dinheiro virou um segredo guardado como se fosse inútil, até que a vida o obrigou a usá-lo. Os pais estavam ficando velhos, doentes, já não conseguiam mais cuidar da neta como antes. E a justiça foi clara. Fernando só poderia reassumir a guarda de Clara se provasse que tinha estrutura emocional, estabilidade e um lar digno. Foi aí que ele, pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente. Um chamado, uma chance, mas também um desafio: como construir uma família. Se ele já não acreditava mais no amor. Do outro lado da história, longe dali, Isabela enfrentava o próprio colapso. Casou-se jovem, cheia de sonhos, apaixonada, era dedicada, esforçada, batalhadora. Cuidava de César, seu marido, das filhas, da casa e ainda arrumava tempo para estudar e trabalhar. Só que ninguém percebe o momento exato em que o cansaço vira invisibilidade. Isabela engordou, parou de se maquiar, usava qualquer roupa larga. E ele começou a olhar para outra. César, controlador e vaidoso, recebia olhares que Isabela não recebia mais. E um dia, sem aviso, ele foi embora com uma mulher mais jovem, deixando para trás Sophie, de 12 anos, e Manu, de apenas 6, sem nenhuma explicação. Isabela ficou sem casa, sem apoio, sem dinheiro. Bateu em portas de amigos, de família, mas ninguém quis carregar o peso da dor alheia. Com o tempo, restou a rua e a coragem de proteger suas meninas com o próprio corpo. Sophie e Manu dormiam abraçadas, com a mãe nas calçadas de uma cidade desconhecida. À noite, o frio cortava, a fome gritava, e mesmo assim, Isabela sorria para não deixá-las com medo. Porque mães, quando amam, viram escudo. E foi nesse cenário de desespero que o destino cruzaria seus caminhos com Fernando, o homem que já não acreditava em mais nada. Naquela manhã nublada, Fernando andava pelas ruas da cidade como fazia todos os dias, cabeça baixa, passos lentos, invisível aos olhos do mundo. Mas algo fez com que ele parasse. Ali, num canto de calçada, Isabela abraçava Sophie e Manu com força, tentando protegê-las da chuva fina que começava a cair. Os olhos de Manu encontraram os dele, e foi como um soco no peito. Tinha algo ali, algo familiar. Fernando hesitou por segundos, mas não conseguiu seguir. A dor estampada no rosto de Isabela, a vulnerabilidade das meninas, o cenário de abandono, tudo aquilo parecia um espelho distorcido do que ele mesmo havia vivido. Se aproximou com cuidado. Ofereceu comida. Isabela, desconfiada, recusou no início, mas o estômago vazio das filhas falou mais alto. Ele as levou até uma padaria e pagou um café da manhã completo, em silêncio. Depois de comerem, Isabela contou sua história. Sem floreios, sem drama, só a verdade nua e crua. Fernando a escutou como quem ouve uma parte esquecida da própria alma. E então, olhando para Sophie e Manu, disse que elas podiam passar a noite em sua casa, só por aquela noite, até Isabela encontrar um abrigo. Era só isso. Ou era o começo de algo que nenhum dos dois imaginava. Na manhã seguinte, o silêncio da casa de Fernando parecia outro. Pela primeira vez em anos, havia vozes suaves, passos pequenos e cheiro de café recém-passado. Ele observava à distância, Manu e Sophie comendo com vontade, Isabela organizando o que podia com gestos delicados. Não era amor, era instinto, sobrevivência. Mas foi nesse instante que uma ideia lhe ocorreu, quase como uma faísca num coração desacreditado. E se aquilo fosse exatamente o que ele precisava? Fernando foi direto, sem rodeios. Disse que precisava recuperar Clara, sua filha, mas o juiz jamais permitiria isso se ele não mostrasse estrutura familiar. E ali, diante dele, estava Isabela, uma mulher também traída, ferida, sem espaço para sentimentos. Fez a proposta, um casamento de fachada por 1 ano. Ela teria um lar, escola para as meninas, comida, roupas, segurança, e ao fim, uma casa e uma quantia em dinheiro.
Um acordo, nada mais, nada menos. Isabela demorou a responder, mas olhou para Manu e Sophie e viu o que não podia ignorar: paz. Pela primeira vez em muito tempo, elas dormiram em camas. Comeram bem, estavam seguras. Engolindo o orgulho ferido, ela aceitou. E naquele exato momento, começou a transformação. Não a de Fernando, mas a dela. Com luvas nas mãos, vassoura nos braços e coragem no peito, Isabela começou a devolver àquela casa o que ele havia perdido: vida. No dia seguinte ao contrato, Isabela acordou cedo. O sol ainda nem tinha tocado o quintal, mas a cozinha já estava acesa de vida. O cheiro de café forte se misturava com o doce do bolo que ela tirava do forno. A massa fofinha de cenoura, com cobertura espessa de chocolate, invadia a casa inteira como se dissesse: agora tem amor aqui. E quando Fernando acordou, por instinto, seguiu o aroma até a mesa. E parou. A simplicidade daquele gesto teve o peso de um abraço. No almoço não foi diferente. Arroz soltinho, feijão encorpado, frango assado com ervas e uma salada de cores vibrantes. Cada garfada contava uma história, de cuidado, de presença, de alguém que sabia que comida também é linguagem. Fernando comeu calado, mas devorou tudo, e quando terminou, pela primeira vez, se escorou na cadeira e respirou fundo. Era como se o gosto daquela comida arrancasse dele os últimos resquícios de solidão que ainda moravam no peito. A rotina de Isabela era uma dança silenciosa. Lavava, limpava, organizava e, entre um afazer e outro, dava atenção a Manu e Sophie com uma doçura que Fernando nunca tinha visto. As meninas riam, faziam desenhos, ajudavam a cuidar do jardim. A casa, antes escura, esquecida, começava a respirar com leveza. A pintura das paredes ganhava cor, e até os vizinhos começaram a comentar como aquele lugar parecia outro. Às tardes, o lanche era sagrado. Pão de queijo quentinho, suco de frutas naturais, bolinhos de chuva e aquele mesmo bolo de cenoura que virou tradição. Fernando, que mal comia antes, agora aguardava em silêncio o momento do café, só para ter aquele instante de paz. O sabor, o cheiro, a textura, tudo em Isabela parecia feito à mão. Mas era mais do que isso. Era feito com alma. E mesmo mantendo a distância emocional, Fernando sentia o espaço entre eles diminuir a cada dia. O jeito que Isabela cuidava do lar e das crianças tocava uma parte dele que já tinha esquecido como era ser tocada. E, no fundo, sem perceber, ele já não queria que aquele contrato tivesse data para acabar. Fernando sempre dizia que a aparência não importava. Mas bastou Isabela sugerir, com um olhar doce e um pano molhado em mãos, que a barba precisava de um trato. E algo dentro dele cedeu. Sentado na cadeira, com os olhos fechados, sentiu as mãos dela tocarem seu rosto com delicadeza, como se estivesse cuidando não só da barba, mas da dor que o tempo acumulou. Quando abriu os olhos e viu o próprio reflexo, era como se um pedaço esquecido de si tivesse voltado à tona. Logo depois, Isabela o convenceu a ir ao dentista. E ele foi, sem brigas, sem drama. Voltou sorrindo. Um sorriso tímido, ainda com vergonha, mas era sorriso. No guarda-roupa, começaram a surgir roupas novas, camisas limpas, calçados que não estavam gastos. Isabela o ajudava com tudo, e nunca como quem impõe, mas como quem quer ver alguém florescer. E Fernando, mesmo com a alma ainda ferida, começava a permitir que a esperança se infiltrasse pelas rachaduras do coração. Nesse mesmo tempo, Clara começou a visitar a casa aos finais de semana. Uma menina sensível, cheia de amor para dar, mas que nunca tinha vivido um lar de verdade. Ao chegar, foi recebida com carinho por Isabela e abraçada por Sophie e Manu, como se fosse irmã. Não havia diferença, não havia comparação. A casa, antes fria e desorganizada, agora era quente, viva, cheia de risadas, cheiros de comida boa e afeto espalhado por cada canto.
Era um lar. Isabela fazia questão de preparar o café da manhã com bolo recém-saído do forno, suco fresco, frutas coloridas e uma mesa posta com detalhes que Fernando nem lembrava mais que existiam. No almoço, o cheiro dos temperos se espalhava pela rua, atraindo vizinhos curiosos. Clara dizia: "Nunca comi uma comida tão boa", e Fernando apenas observava, emocionado. A comida de Isabela tinha gosto de casa, cheiro de cuidado. Era alimento, mas também era cura. Os vizinhos, seu Antero, Dona Estela, todos começaram a notar. O homem que andava barbudo, maltrapilho e com olhar vazio, agora sorria. Conversava mais. Tinha brilho nos olhos. A transformação de Fernando não foi só estética, foi interna. E tudo começou quando Isabela chegou. Não como amante, não como heroína, mas como alguém que soube enxergar beleza em meio ao caos. E decidiu amar até o que estava coberto de poeira. O tempo passou. A casa mudou. Fernando mudou, a família parecia renascer. E então chegou o dia mais esperado, a audiência para decidir se ele poderia ter a guarda de Clara de volta. Havia nervosismo no ar, mas também uma serenidade nova nos olhos dele. Os assistentes sociais visitaram a casa antes, viram o quarto arrumado da menina, a rotina organizada, o boletim da escola, o sorriso estampado no rosto dela cada vez que falava da nova mãe e das irmãs, Sophie e Manu. Isabela acompanhou tudo, firme. Não foi um teatro, era vida real. Eles tinham aprendido a viver como família. Cada detalhe contado por ela, cada gesto feito por Clara, mostrava que ali existia amor, e não apenas aparência. O juiz olhou para Fernando e fez uma última pergunta. "Você está pronto para ser pai novamente?" E ele, pela primeira vez em anos, respondeu sem hesitar: "Eu nunca deixei de ser. Só estava esperando a chance de fazer do jeito certo." A decisão foi unânime. A guarda foi devolvida. Clara, que já passava os fins de semana ali, agora poderia chamar aquele lugar de casa, todos os dias. Ela pulou no colo de Fernando chorando, e ele chorou também, sem vergonha nenhuma. Isabela e as meninas abraçaram os dois, como se já soubessem que aquele momento chegaria. E ali, naquele abraço coletivo, nasceu algo novo. Uma família que não foi unida por sangue, mas por escolha, cuidado e reconstrução. Clara passou a dormir no seu quarto, decorado com carinho, com bichinhos de pelúcia, luz noturna em forma de estrela e roupas dobradas com cheirinho de lavanda. Ela tinha horário para fazer lição, brincar, assistir desenho, e recebia beijos de boa noite todos os dias. Seu Antero e Dona Estela, agora aliviados, sabiam que tinham deixado a neta em boas mãos. E pela primeira vez, depois de tanta dor, Fernando pôde dizer: "Agora sim, eu estou em paz." O que Fernando não sabia é que mesmo com tudo aquilo, algo ainda mais profundo estava florescendo entre ele e Isabela. Era sutil, era calmo, mas já não era mais só um acordo. Era um sentimento novo, que esbarrava nos gestos, nas palavras não ditas, nos olhares demorados. E esse sentimento não estava no contrato. No início, Isabela só queria sobreviver. Depois quis proteger Sophie e Manu. Mas ali, naquela casa que ajudou a reconstruir com as próprias mãos, começou algo diferente. Ela começou a se enxergar de novo. O espelho, que antes evitava, agora refletia algo novo, ou talvez algo antigo que o tempo havia escondido. Começou com detalhes: um batom discreto, um brinco esquecido no fundo da mala, uma roupa que destacava sua cintura. E então, o sorriso voltou. Ela se olhava e sorria com um tipo de gratidão silenciosa. Já não era mais a mulher abatida, abandonada, invisível. Era uma mulher viva. Seus cabelos ganharam corte, brilho e perfume. As roupas passaram a combinar com sua energia, com sua nova presença. As meninas notavam, Fernando também,
Isabela tinha recuperado não apenas a autoestima, mas a feminilidade. Não para agradar a alguém, mas como quem lembra que merece se amar primeiro. Nos cafés da manhã, já se via uma mulher que andava leve, com vestido florido e olhos que brilhavam. Nos almoços, entre temperos e panelas, ela cantarolava baixinho enquanto cozinhava, como quem agora vive, não apenas existe. E a beleza que emergia dela ia além da aparência. Era uma beleza que vinha da alma em paz, do coração curado, de quem, mesmo depois da tempestade, teve coragem de florescer outra vez. Fernando observava tudo em silêncio. A mulher do contrato agora era luz naquela casa. Os vizinhos diziam: essa mulher mudou tudo por aqui, até as flores do jardim estão mais bonitas. E estavam mesmo. Isabela cuidava da casa, das meninas e dele, com o mesmo carinho que agora tinha por si. Não era mais sacrifício, era escolha, porque ela tinha entendido uma verdade que muda tudo. Quando uma mulher se ama, ela cura tudo ao redor. E foi nesse florescer, nesse reflorescimento dela, que Fernando percebeu algo. Não era só Clara que ele tinha recuperado. Era a chance de viver um amor que nasce não da paixão cega, mas da admiração profunda. E aquilo, sim, era o começo de algo que nem o contrato poderia prever. Naquela nova rotina, cada um cumpria seu papel com entrega e verdade. Fernando saía cedo, voltava suado, cansado, mas de pé. Trabalhava com as mãos, com a mente, com o coração. Pagava as contas, comprava o que era necessário, atendia cada pedido da casa sem questionar. Ele queria que nada faltasse para elas. E era assim que ele demonstrava amor, provendo, protegendo, fazendo da casa um castelo mesmo sem luxo. Enquanto isso, Isabela transformava aquele castelo em lar. Cuidava de Clara, Sophie e Manu, da comida, da organização, mas também das emoções. Escutava cada uma como mãe, orientava como esposa, orava como mulher que tinha fé. Sua presença era paz. Fazia listas de compras, controlava os remédios, organizava a vida com doçura. E mesmo que não tivessem dito em voz alta, ela e Fernando já eram marido e mulher. Na prática, no cuidado, no propósito. Os vizinhos notavam. A família de Fernando, antes descrente, agora falava com orgulho. Até mesmo os que duvidavam que esse casamento de contrato duraria, se calaram. Porque o que estavam vendo não era um plano humano, era um plano divino. Aos poucos, os dois entendiam que estavam vivendo uma história escrita por Deus e reescrita com lágrimas, superação, fé e amor. Eles eram o cumprimento silencioso de um chamado eterno. Ele como homem que protege, ela como mulher que edifica. No silêncio das noites, Isabela ajoelhava ao lado da cama e agradecia, não pelo dinheiro nem pela comida, mas por ter sido acolhida por alguém que Deus restaurava junto com ela. Fernando, às vezes sem entender tudo, também fazia sua oração em pensamento. Pedia sabedoria, porque no fundo ambos sabiam, não estavam ali por acaso. Aquela casa era mais do que madeira e cimento. Era um lugar onde Deus estava construindo um novo lar, pedra por pedra. E era nesse alicerce divino que a admiração começava a florescer entre os dois, ainda sem beijos, sem promessas, sem planos. Apenas respeito, cumplicidade. E a certeza de que, quando Deus une propósitos, o amor é só questão de tempo. Isabela pensou. Organizar o aniversário que a filha de Fernando tanto sonhava. Uma festa que uniria todos os corações. Clara nunca teve um aniversário de verdade. Nunca ganhou um bolo com o nome escrito. Nunca ouviu um parabéns com palmas sinceras. Mas aquele ano seria diferente. Isabela, com o coração cheio de amor, decidiu organizar uma festa surpresa com a ajuda de Sophie e Manu. Fizeram tudo com as próprias mãos, enfeites de papel colorido, flores do jardim, balões simples e muito carinho em cada detalhe. A cozinha virou um ateliê de afeto.
As meninas ajudavam a mexer a massa do bolo, escolheram os sabores preferidos da nova irmã: chocolate com morango. Isabela fez brigadeiros enrolados à mão e sanduíches cortados em forma de coração. No centro da mesa, um bolo caseiro alto e fofo com cobertura cremosa e uma vela solitária. A casa, antes apagada, agora brilhava com a luz da infância resgatada. Quando Clara chegou da escola, todos estavam ali, escondidos, sorrindo por trás dos móveis. "Surpresa!" gritaram, e ela congelou. O olhinho marejado, o sorriso tímido, os bracinhos buscando o colo da mulher que agora ela chamava de mãe. Não havia luxo, mas havia algo raro. Amor concentrado em cada detalhe. E amor, quando verdadeiro, preenche qualquer vazio. A família de Fernando compareceu em peso. Seu Antero e Dona Estela trouxeram presentes feitos à mão e abraços apertados. Os vizinhos, emocionados, trouxeram pequenos mimos e palavras doces. Fernando observava tudo com os olhos marejados, encostado no batente da porta. Pela primeira vez, via sua filha sendo celebrada como merecia. E Isabela, que outrora foi rejeitada por outro homem, agora era a responsável por um milagre cotidiano: devolver a uma criança o direito de ser amada. Ali, entre bexigas e docinhos, nasceu mais do que uma festa. Nasceu uma certeza. Aquela família tinha se reencontrado no meio do caos. E cada pessoa ali presente podia sentir: algo divino os unira. Deus não apenas restaurava lares, ele os reescrevia com doçura. E naquela tarde, onde tudo cheirava a infância e abraço, um novo capítulo começava a se desenhar. Pequenas cidades têm olhos atentos e línguas afiadas. Todo mundo sabe, mas naquele caso não era fofoca, era a admiração. O homem que antes andava curvado, com o olhar perdido e roupas rasgadas, agora passava de cabeça erguida, cumprimentava os vizinhos, sorria no mercado, levava flores do quintal para a esposa de contrato. As pessoas cochichavam: "Você viu o que aquela mulher fez com ele? Parece milagre." A casa, antes em ruínas, era agora uma pintura viva. Fachada pintada, jardim florido, roupa secando no varal e cheiro de pão no forno. Quem passava em frente sentia vontade de entrar. Parecia que ali morava a esperança. E o mais impressionante era que o amor deles não era exagerado. Era discreto no cuidado diário, no olhar que se desviava por vergonha, mas brilhava de verdade. Era amor plantado em solo árido. E mesmo assim, floresceu. No comércio da cidade, o assunto virou rotina. Ele não era aquele que vivia largado. Dizem que ela apareceu como um anjo. Você viu a festa que fizeram para a filha dele? E cada história compartilhada parecia reacender a fé em muita gente. Casais em crise voltaram a se olhar diferente. Pais começaram a voltar mais cedo para casa. O amor deles virou semente de transformação e frutificava em muitos corações. Seu Antero e Dona Estela, orgulhosos, passavam a visitar mais a casa. Os olhos deles brilhavam ao ver a neta bem cuidada, as meninas brincando juntas no quintal e Fernando feliz como nunca. Para eles, Isabela já era parte da família. E enquanto a cidade observava a mudança do lado de fora, dentro da casa, Deus seguia escrevendo mais um milagre. A presença de Deus se fazia perceber nos detalhes. No sorriso de Clara, Manu e Sophie brincando no jardim, no silêncio confortável entre Fernando e Isabela, na música suave vinda da cozinha no fim de tarde. Era como se todo o céu estivesse conspirando para que aquela história fosse contada e lembrada, porque no fundo ela mostrava que não importa o quão perdido alguém esteja. Sempre há um caminho de volta quando o amor é verdadeiro. E assim, sem alarde, sem palco, sem filtros, o milagre aconteceu.
Todos viram, todos sentiram, e mesmo os mais céticos começaram a acreditar que quando duas almas se encontram no momento certo, com humildade, dor curada e fé renovada, até a vida mais quebrada pode ser restaurada. E esse milagre, minha amiga, ainda estava só começando. A casa estava silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, só os dois. As meninas tinham ido dormir na casa de seu Antero e Dona Estela num fim de semana de pijamas e histórias infantis. E ali, no lar reconstruído, com o coração mais leve e o ambiente sereno, Isabela preparava algo especial. Uma massa fresca feita à mão, molho aromático, temperos suaves e pão quentinho saindo do forno. O cheiro dominava tudo, como uma canção de boas-vindas. Fernando chegou do trabalho e estranhou o silêncio. Encontrou a mesa posta com cuidado, guardanapos dobrados, flores colhidas do jardim e velas apagadas. Foi então que a energia caiu. Um apagão inesperado, mas parecia parte do plano divino. Isabela riu e disse: "A luz foi embora, mas o jantar ficou." Acenderam as velas. O brilho amarelado dançava sobre os rostos deles. Era como se o tempo tivesse parado, só para eles dois existirem naquela noite. O jantar foi tranquilo, íntimo. O vinho tinto que Fernando guardava para ocasiões especiais parecia ter sido feito para aquela noite. Ele a olhava de um jeito diferente, como quem finalmente via a beleza que sempre esteve ali. Isabela, mais leve, sorria com os olhos. Estava linda, cabelos soltos, batom discreto, vestido simples, mas encantador. A beleza dela não estava nas roupas. Estava no olhar acolhedor, na força serena, na mulher que ela havia se tornado. Depois do jantar, Fernando e Isabela ficaram sentados lado a lado, sem dizer nada por um tempo. A luz das velas tremia e criava sombras na parede. Fernando tocou a mão de Isabela. Ela não retirou. E quando os olhos se encontraram, o beijo aconteceu. Calmo, profundo, cheio de tudo que nunca foi dito. Era o amor explodindo no silêncio. Naquela noite, fizeram amor como quem encontra abrigo depois de uma longa tempestade. Foi entrega, não apenas física, foi alma com alma. Eles se amaram como se tivessem esperado por aquilo a vida toda. E talvez tivessem mesmo. Ali, naquele quarto com luz de velas e cheiro de lavanda, todas as dores foram apagadas. E no lugar delas nasceu algo puro, intenso, verdadeiro. O contrato não fazia mais sentido. O que os unia agora não era um papel assinado. Era uma promessa que Deus escrevia em silêncio, com amor, redenção e um toque de eternidade. Era um domingo comum, com cheiro de comida caseira e risadas espalhadas pela casa. A mesa estava cheia. Clara, Manu, Sophie, seu Antero, Dona Estela, amigos que se reaproximaram. Fernando, antes tão isolado, agora era o centro de um lar cheio de vida. E ali, entre uma colherada de arroz e um gole de suco, ele pediu silêncio. Levantou-se, tocou no bolso com os dedos trêmulos e se ajoelhou diante de Isabela. Todos prenderam a respiração. Ela, sem entender, apenas o olhava. Até que ele falou: "Você salvou minha vida. Devolveu meu lar, minha fé, minha filha, e o que eu pensei que nunca mais existiria: o amor." Disse com a voz embargada, segurando um anel simples, mas cheio de significado. "Eu te peço agora, sem contrato, sem prazo, sem cláusula, só o coração. Quer casar comigo de verdade?" Isabela levou a mão à boca, os olhos marejados. Era como se todo o caminho até ali tivesse sido apenas preparação para esse momento. Isabela disse sim. Um sim chorado, gritado, sentido. O lugar se encheu de aplausos, lágrimas, abraços. Fernando a envolveu com força, como quem agradece a Deus por ter sobrevivido ao deserto. Depois do sim, ele a levou até o jardim e, com o coração aberto, contou tudo.
Eu sou milionário, sempre fui. Investi em petróleo anos atrás e deu certo. Mas isso nunca importou. Isabela sorriu com doçura. Importa menos ainda agora. O que eu ganhei com você é o que o dinheiro nunca vai comprar: família, amor e presença de Deus. O dinheiro passou a ser apenas ferramenta. Fernando reformou toda a casa, investiu em Clara, Manu e Sophie, na educação, nos sonhos. Isabela começou a planejar um pequeno negócio, algo que pudesse crescer ao lado dele, como cúmplice e parceira. Não havia mais dúvidas, nem máscaras, nem feridas abertas. Havia 2 adultos inteiros, curados, restaurados, prontos para viver o que antes parecia inalcançável. Agora, não era um conto de fadas, era a realidade. A cidade soube. Os amigos celebraram. Os que antes duvidavam agora se emocionavam, porque aquele pedido tão singelo, tão verdadeiro, não era apenas o início de um novo casamento, era o selo de que tudo tinha sido escrito pelas mãos de Deus. Não havia contrato que explicasse aquilo. Era promessa, era milagre, era amor selado com propósito. O dia do casamento chegou com o céu limpo, como se o próprio Criador tivesse aberto as janelas do céu para abençoar aquele recomeço. A cerimônia foi no quintal da casa, agora reformada, cheia de flores, com o jardim que Isabela havia reconstruído com tanto carinho. Sophie e Manu estavam deslumbrantes, vestidas como damas, com olhos brilhando de emoção. Clara levava as alianças. E seu Antero e Dona Estela, agora idosos, choravam discretamente no primeiro banco, orgulhosos da transformação que presenciaram. Fernando entrou com um terno azul escuro, barba feita, sorriso inteiro. Isabela surgiu com um vestido simples, mas encantador, branco como o recomeço. Nos olhos dela havia paz, nos olhos dele, gratidão. O pastor que celebrou falou sobre promessas e redenção, sobre famílias que não nascem do sangue, mas do cuidado. E quando ele disse: "O que Deus uniu, ninguém separa", os 2 se entreolharam com a certeza de que estavam cumprindo um propósito maior. Deus não só havia unido, ele tinha escrito cada linha dessa nova história. O beijo foi seguido por aplausos, e a festa continuou com música, comida feita com amor e uma dança lenta sob as luzes penduradas entre as árvores. Seu Antero e Dona Estela dançaram juntos, como se vissem no filho um milagre. Clara, Manu e Sophie brincavam, riam, tiravam fotos. Era uma nova vida para todos. Um lar onde não havia luxo exagerado, mas havia tudo o que importa: respeito, afeto, proteção e fé. Era uma família forjada no fogo da dor e moldada pelas mãos do próprio Deus. Fernando, agora esposo de verdade, seguia sendo o protetor, o provedor. Cuidava da casa, de Clara, de Manu, de Sophie e de Isabela com zelo e honra. Isabela, por sua vez, florescia como mulher, como mãe, como presença que aquece e consola. Tudo era feito em parceria, com propósito e amor. E mesmo nos dias comuns, entre a rotina e as tarefas, havia uma certeza silenciosa nos olhares trocados. Deus esteve ali o tempo todo, reescrevendo, restaurando, refazendo. Eles não eram perfeitos, mas eram inteiros, curados, reunidos. Uma nova história havia começado, e aquele casamento, aquela casa, aquele amor, agora era um testemunho vivo de que não importa o quanto a vida tenha sido dura. Quando Deus decide reconstruir, ele faz tudo novo, do jeito dele, no tempo dele, e muito melhor do que qualquer um poderia imaginar. Quantas vezes a gente se pergunta se é tarde demais para recomeçar? Quantas vezes olha para os escombros da própria vida e pensa: não tem mais jeito. Mas a história de Fernando e Isabela prova o contrário. Prova que Deus ainda escreve certo, mesmo por linhas quebradas,
que o amor verdadeiro não nasce só do romance, ele brota do cuidado, do respeito, da escolha diária de permanecer, mesmo quando é mais fácil ir embora. Essa família foi construída tijolinho por tijolinho, com lágrimas, renúncias e fé. E talvez agora mesmo você esteja precisando disso. Um sinal de que ainda dá tempo, de que ser mãe vale a pena, de que ser um bom homem tem valor, de que Deus ainda restaura tudo, até o que parecia perdido. Mas a pergunta que fica é: você vai continuar esperando o momento perfeito ou vai dar o primeiro passo, como Fernando e Isabela deram? Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa acreditar de novo. Deixa aqui seu comentário. Me conta o que mais mexeu com você. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, nos Sentimentos à Tona, cada história é um lembrete de que o amor, mesmo ferido, ainda tem o poder de curar. E às vezes, a maior bênção é aquela que chega disfarçada de recomeço.